Então hoje nós vamos falar sobre o início da nossa organização social, né, baseado no fato da eleição ocorrer daqui a alguns dias, né, a eleição aqui do país Brasil, né, da sociedade brasileira. Eu até hoje iria fazer um vídeo sobre o choque de gestão, mas acredito que vai servir até muito mais como um choque de gestão nós abordarmos esse assunto da questão da organização social, do início, do Estado, do porquê, né, dos porquês e da raiz, né, existencial da espécie humana, e vai acabar servindo como um choque de gestão, consequentemente, aos nossos objetivos, conforme a temática que nós viemos abordando. Então, partindo do pressuposto, isso já é quase um jargão, né, esse partindo do pressuposto, porque para qualquer linha de raciocínio que eu inicie, eu sempre entro com a questão do partindo pelo pressuposto, porque para que a gente entenda os porquês e as questões, nós precisamos partir dos pressupostos, das raízes existenciais, né, da questão primitiva da coisa. Então, analisando e avaliando, né, o nosso início evolutivo, né, Neandertais, Homo sapiens, enfim, onde a selvageria imperava, né? Até na realidade naquela época em si não era visto como selvageria, porque era simplesmente a forma de entendimento de nós estarmos vislumbrando de como as outras espécies, né, agiam. Então, logicamente, se tu vê, né, uma organização social inconsciente selvagem de um leão ou de outra espécie, né, dos lobos, enfim, aquele modo selvagem de vida, de disputa por fêmea, de disputa por comida, enfim, de multiplicação, né, desenfreada, tu acaba simplesmente só copiando aquilo que tu tá vislumbrando, enxergando, né, e vendo. Então nisso os intuitivos, né, os 2% intuitivos começam a imperar mais na organização social e começam a organizar um pouco regras, enfim, né, e preceitos para que diminua a selvageria, fique mais harmonioso o convívio e assim, consequentemente, a gente consiga ter uma evolução mais tranquila, né? Por que eu falo dos 2%? Porque é visto que desde o início da nossa organização social nascem exatos 2%, né, com QI acima da média dentro da população humana, né, dentro da espécie humana sempre nascem exatos 2%, né, quase como se fosse um software, um algoritmo, né. Basta a gente fazer as medições de QI, né, de quociente de inteligência, quociente emocional, que tu vai ver que sempre são exatos 2%, né. No início da nossa organização social, lógico que esses 2% imperavam, né? Porque não era ainda tido nenhuma outra base de meritocracia ou de mérito a ser dado para alguém liderar um grupo, a não ser simplesmente a sapiência elevada sobre os demais, né? Então, logicamente, eles conduziam, né, como eu falei anteriormente nos outros vídeos, a intuitivamente descobrir algum medicamento, alguma forma de sanar uma doença, né, algum desenvolvimento de uma estrutura que melhorasse a condição humana, né, e assim por diante, né, vão se seguindo milhares e milhares de anos ocorrendo dessa forma, né. Porém, no decorrer, novos méritos vão sendo colocados, né, em atividade junto à organização social humana, né, novos sentimentos, novas emoções vão sendo afloradas e, logicamente, alguns querem fazer parte daquela disputa de liderança, de domínio que de alguma forma tem um status quo, uma vaidade, um ego, né, para aquele que representa o poder. Então,
a parte massiva da população que não nasce dentro dos 2% passa a criar algum tipo de mérito que consiga de alguma forma tomar a liderança, né, daquele alfa predestinado naturalmente a governar, a liderar, a conduzir, né? E assim se cria o Estado, né? Claro que regras já teriam sido feitas, enfim, como Moisés, né? Se nós puxarmos lá no Velho Testamento, o Velho Testamento ele é além de um livro que conta histórias, ele também é uma constituição, uma das primeiras constituições, né, que nós temos na humanidade, né, que constam as leis: não roubarás, não matarás, né, não cobiçará a mulher do próximo, enfim, todas elas condizentes à diminuição da selvageria constante na nossa organização social, né? E assim por diante, enfim, mas encurtando a conversa, indo um pouco mais à frente, depois vão se vendo que infraestruturas são preciso para aquele coletivo em questão ter uma vida melhor, uma expansão e outras questões mais, né? São preciso fazer estradas, ter colaboração, de que forma nós vamos, né, induzir, incentivar as pessoas a ajudarem a construir uma estrada, de que forma nós vamos ter recursos para trocar com outros povos. Aí nisso vai a conexão entre colônias humanas com outras colônias, algum que desenvolveu tal item com outro que desenvolveu tal item primeiro, intuitivamente, começam as trocas, começa, né, a evolução do Estado como um todo, né? Baseado em regras e leis que diminuam a selvageria e principalmente também a questão da infraestrutura pro coletivo de maneira geral, como estradas, saneamento, né, e outros detalhes mais para a organização. Logicamente que as pessoas que nesse momento fazem parte desse processo constituinte, desse processo de infraestrutura, já não são mais somente os destinados naturalmente a isso, né? Porque, como a gente falou anteriormente, novos tipos de méritos, né, foram sendo criados, né, como o dinheiro, como, né, enfim, a materialidade, né, que te desse poder e fizesse com que tu conseguisse, através de um voto, através de uma escolha, através de uma manipulação, vir a governar e conduzir, né, aquela comunidade, né? Então assim começa o Estado. Lógico que daí não estando mais na mão daqueles predispostos naturalmente, os intuitivos, os gênios, né, hoje em dia, os mais altos que isso, que seriam destinados a essa condução, passam a ter divergências, né, porque seria analogamente falando ou colocando, como se as abelhas, por exemplo, tivessem criado algum tipo de evolução de inteligência e desbancassem a abelha rainha do domínio da colônia das abelhas, da colmeia, enfim, né? Então uma abelha operária ou abelhas operárias passassem a governar e a abelha rainha fosse escanteada ou colocada para uma outra função, né? Então ela ela estaria em desacordo à organização natural. A organização artificial passa a ficar em desacordo com a organização natural, né? Até um exemplo bem básico que eu costumo dizer, analisando o Einstein, por exemplo, como um desses intuitivos e partícipe dos 2%, destinados à condução da raça humana, né? Uma pessoa que tem a potencialidade, né, de desenvolver a teoria da relatividade, algo numa macro escala incomensurável, imagine colocar esse cérebro à disposição de uma gestão pública de um sistema. Com certeza ele seria 99% mais assertivo do que o cérebro de um Lula, de um Jair Messias Bolsonaro, né, que possuem QIs bem abaixo da média mundana, né? A gente vê até pelo interesse pelo poder, né? Quanto mais interesse pelo poder tu tem, menor é o teu QI, né? Isso é uma coisa prática e lógica. Mas enfim,
Então a gente falou da parte natural, aquilo que a gente também já falou em outros vídeos, da gente saber colocar o que está no externo em acordo com o que está no interno, né? Tanto do ser primitivo quanto dos seres primitivos, da nossa questão primitiva social. Que nem nós falamos do amor, que eles são 3 anos, enfim, a gente passa a interpretar de uma maneira, né, mais errônea do lado de fora. A política, a mesma coisa, nós já temos um sistema predisposto e a gente passa a organizar, né, sempre baseado na vaidade, no ego, enfim, na busca insana pelo poder e assim por diante. Mas enfim, voltando ao Estado, o que seria o Estado, a política, né? Absorção de recursos através de impostos, né? Certo? E esses impostos que são absorvidos de toda a comunidade, depois eles são devolvidos em infraestrutura, educação, saúde, saneamento, enfim. De uma forma como? De uma forma pessoal, né? Aí é que entra a grande questão. Existem emoções e sentimentos ali em questão. Existe o que é mais influente de certa região, que consegue influenciar mais e levar mais recursos para lá. Ou seja, não tem um cálculo, um algoritmo, um software que redistribui, né, aquele imposto captado de uma maneira igualitária, fazendo com que todo a infraestrutura daquele estado, daquele país, daquele município seja amparada como um todo, né? Então essa é a grande questão. E logicamente que um ser mais sapiente, com menos emoções e questões, faria uma melhor administração e gestão pública do que um ser com baixo QI, com alto índice de emoção e vaidade e busca insana pelo poder, como a gente vê hoje, né? Porque o que acontece? Se nós botarmos o Lula, por exemplo, que vai vir a ganhar, isso é quase com certeza, não é um desejo, mas é um indício que a gente vê nitidamente, ele ideologicamente, né, a inclinação dele vai vir a beneficiar quem? Vai vir a beneficiar a classe trabalhadora, vai vir a beneficiar os mais pobres, vai vir a beneficiar sindicalistas, professores, MST, né, como a gente sabe. Então vai beneficiar uma gama da sociedade, até no Brasil é uma gama maior do que a outra. E se, por um acaso, o Jair Messias Bolsonaro... Por um acaso não, porque isso é inviável, mas no governo do Jair Messias Bolsonaro, quem foi os beneficiados? Os militares, certo? Os empresários, né? Claro que ele beneficiou também uma parcela, mas com o intuito de foco na eleição e votos e outras mais, mas ideologicamente, qual é a gama que ele beneficia na ideologia e na inclinação do Bolsonaro? Os militares, os empresários, enfim, né, retira direitos trabalhistas e assim por diante. Então, ou seja, tu não consegue sanar como um todo, nem com Lula nem com Bolsonaro, a sociedade brasileira. Tu consegue sanar alguma gama da sociedade brasileira, falando em termos de organização social, né? Então, o que seria correto, né, para a questão da organização social humana, a diminuição da selvageria com as leis, com a Constituição, né, tudo aquilo que a gente falou lá de trás, partindo do pressuposto, né? O que seria o correto? Um algoritmo sem inclinação emocional, né, que calculasse a absorção daqueles recursos e redestinasse com cálculo, né, em um software, numa questão singular, né, para que redistribuísse de maneira igualitária, de maneira, né, ele mesmo calcularia, absorvi tanto de recurso aqui, absorvi tanto de imposto aqui, vou redestinar aqui na educação, na saúde. A própria inteligência artificial, o computador, ele já consegue fazer o melhor cálculo possível dentro daquele quadrante para beneficiar aquela sociedade como um todo diante dos objetivos que nós temos, que é melhorar a qualidade de vida, a evolução da raça humana e assim por diante, né? E automaticamente, quando tu tem uma redistribuição melhor e tu tem uma questão mais igualitária, a selvageria também diminui, certo? Menos problema com leis nós temos e assim por diante. Isso é comprovado cientificamente, né? Que se tu tem acesso a oportunidades, recursos,
desde pequeno, automaticamente a chance de tu passar a ser... Então, as chances de tu partir e te inclinar para a selvageria, para a delinquência é muito menor, né? Se tu tiver desde o início lá acesso a oportunidades, uma boa condução, né, uma boa doutrina, uma boa inserção de preceitos e de dogmas corretos, enfim. Então isso acaba melhorando a sociedade como um todo, né? Então, na realidade, hoje, o sistema político que nós vivemos, além de ter a questão ali que ele contradiz o biológico, né? Que essa é a questão primordial de todo o caos que a gente vive no mundo hoje, guerras, Rússia, enfim, todos esses detalhes, porque aquelas pessoas ali não são as aptas à gestão e ao poder, né? Elas conseguiram chegar ali através de outras questões, frustrações, possessões, obsessões, né? Quanto mais possessão, obsessão e transtorno mental tu tiver, mais impulso e motivação tu vai ter para conseguir dinheiro, sucesso e poder, porque é isso que motiva. Motivo, ação. Não existe nenhum motivo, ação mais forte do que um transtorno mental, do que uma dor de obsessão de querer ter algo, do que uma inveja suprema, do que ser obcecado por uma pessoa que tem mais que tu. É isso que mais motiva as pessoas hoje, certo? Por isso que tu vê que normalmente gênios, né, que possuem uma grande cognição e um grande raciocínio, eles não vêm a desenvolver tanto apetite pelo poder e pelo dinheiro, certo? Porque eles são menos transtornados e mais bem resolvidos. E eles é que seriam os aptos a governar, né? Essa questão coletiva, naturalmente, como eu disse, os 2% que mais têm poder de raciocínio, uma linha ampla de pensamento para condicionar com que o coletivo todo, independente de ser empresário, militar, sindicalista, estivesse numa melhor condição social. Entendeu? Então, acho que hoje seria isso. Para nós não nos aprofundarmos em questões tão complexas, mas partindo do pressuposto e vindo até a forma de organização social em questão de Estado que nós estamos hoje. Certo, pessoal?